Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM Legal de hoje. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou a professora de Geografia e hoje nós vamos estudar Cartografia, parte 2. Vamos então comigo? Aqui é o tema da nossa aula, como eu já falei, Cartografia, parte 2. E hoje nós vamos aprender muita coisa legal sobre a cartografia. Primeiro, a gente vai aprender sobre projeções cartográficas. É muito comum alguns alunos se assustarem com essa parte da cartografia, mas não precisa, tá? A gente vai tentar aprender da forma mais simples possível para vocês arrasarem aí no Enem. Primeiro, a projeção da cartografia é definida como um traçado sistemático de linhas numa superfície plana, destinado à representação de paralelos, de latitude e meridianos e de longitude da Terra ou de parte dela, sendo a base para a construção dos chamados mapas. Então, vamos conhecer hoje as chamadas projeções cartográficas. Vamos então conhecer a primeira projeção. Eu trouxe para vocês o exemplo da projeção plana, que também pode ser chamada de azimutal. Então, é muito comum nas avaliações como o Enem trazerem apenas o nome projeção plana ou projeção azimutal. Então, ela tem esses dois nomes. A projeção azimutal tem como ponto de referência o Polo Norte ou o Polo Sul. Porém, normalmente se utiliza o Polo Norte, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo, nessa projeção, estamos aqui visualizando o chamado Polo Sul, pessoal. Olha que interessante, a projeção azimutal tem como ponto de referência o Polo Norte e o Polo Sul. Porém, normalmente se utiliza mais o Polo Norte, como eu falei. Por que, professora, se utiliza mais o Polo Norte quando a gente fala da projeção plano azimutal? Porque a ONU tem uma bandeira que propaga, né, e que acaba, por exemplo, divulgando muito essa projeção. Aqui vocês observam que o emblema da ONU, a chamada Organização das Nações Unidas, vai ser aí um exemplo de projeção azimutal ou projeção do tipo plana, e essa projeção é centrada, como eu disse, no Polo Norte. Então, a bandeira da ONU é bastante famosa por trazer essa projeção azimutal. Então, a gente tem o centro aí como sendo o Polo Norte, estendendo-se a mais ou menos aí a latitude de 60 graus sul. Então, olha que interessante, pessoal, toda vez que vocês visualizarem esse emblema da ONU, lembrem-se que aqui é uma projeção do tipo plana, também chamada de azimutal. Vamos então para a próxima projeção. Essa daqui é a projeção cônica. Professor, é difícil lembrar projeção cônica? Não é difícil, é só lembrar do próprio formato. Ó, eu trouxe para vocês. Ela traz a Terra representada aí na forma de um cone. Essa projeção é a consequência da projeção do globo terrestre sobre um cone. Por isso que ela é chamada de projeção cônica. Não é difícil lembrar. Esse tipo de projeção possui paralelos circulares e meridianos radiais. O que isso quer dizer? Quer dizer que as retas originadas de um único ponto, normalmente a projeção cônica é usada para representação de países ou regiões de latitudes intermediárias, como o caso de alguns países da América do Sul, como o Brasil, ou mesmo alguns países da África aqui próximo à linha do Equador. Então, projeção do tipo cônica é porque é colocado o globo terrestre sobre o formato de um cone, por isso projeção cônica. Ok, pessoal? Não esqueçam dessa dica. Chegando então à projeção
bem famosa também, que é a chamada projeção cilíndrica. O que é essa projeção cilíndrica? Olha para o exemplo que eu trouxe para vocês. Essa projeção é a consequência da projeção dos paralelos e meridianos sobre um cilindro. Por isso o nome projeção cilíndrica. Esse tipo de projeção tem paralelos retos e horizontais, e os meridianos retos e verticais. Ou seja, as regiões de altitudes elevadas vão sofrer as chamadas deformações. É a projeção, inclusive, mais usada para a representação total da Terra. Ou seja, se você quer representar de forma, a visualizar todos os continentes, América, continente americano, continente africano, Oceania, Ásia, Europa e até mesmo a Antártida, essa é a projeção ideal para você representar todos os continentes, todas as massas continentais terrestres. Então, por que ela é chamada de projeção cilíndrica? Porque é a projeção da Terra sobre um cilindro, simples assim. Bom, a projeção cilíndrica, ela é muito famosa, como eu disse, e existem vários tipos de projeções, que trazem aí esse tipo na forma cilíndrica, que é a chamada, a gente vai começar falando da projeção de Mercator. Como eu disse, a projeção de Mercator é uma projeção do tipo cilíndrica, ela vem representando todas as massas continentais aqui da Terra, conforme vocês vão observar, só que ela é uma projeção bastante antiga. Ela foi elaborada em 1569 e ela foi elaborada pelo cartógrafo chamado de Gerard Mercator. Por isso ela é chamada de projeção de Mercator. É uma das mais conhecidas do todo mundo. E qual é a principal característica dela, professora? As coordenadas geográficas são traçadas em linhas retas, que se cruzam formando ângulos retos. Olha que interessante, eu quero que vocês observem junto comigo. Como eu falei, as coordenadas geográficas, que a gente chama de paralelos e meridianos, a chamada latitude e longitude, quando essas linhas se cruzam, elas se cruzam aí em linhas retas, formando ângulos retos. Logo, nesse tipo de projeção, a conservação dos ângulos e deformação das áreas. Então, as regiões nas altitudes mais altas. Professora, quais são as regiões em latitudes mais altas? São as regiões aqui próximas aos polos, Essas regiões são chamadas de regiões de altas latitude. Então, apresentam-se de forma exagerada. Professora, como isso é possível a gente observar no mapa? É só observar o tamanho da Groenlândia e comparar com o tamanho do Brasil, que aparece destacado aqui em laranja. É só a gente pegar também o tamanho do continente europeu, que está praticamente maior que o continente africano nessa imagem, ou até mesmo a Antártida. Então, o que isso quer dizer? Essas deformações, elas vão ocorrer principalmente nas altas latitudes, ou seja, nas regiões polares. Ok, pessoal? Bem, como eu estava dizendo, a projeção de Mercator possui também uma chamada, ela é conhecida por possuir aí a chamada visão eurocêntrica do mundo. O que isso quer dizer? É a Europa sendo o centro do mundo, ok? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem também uma projeção do tipo cilíndrica, só que é a chamada projeção de Peters. O que é a projeção de Peters? Ela foi elaborada um pouquinho mais tarde, Enquanto a do Mercator é lá por volta de 1550, a de Peters foi elaborada em 1973 e ela foi elaborada por um historiador. Olha a diferença entre as duas. Um historiador alemão, Arno Peters, e como eu disse, ela é do tipo cilíndrico e equivalente. Só que na projeção de Peters, a gente vai ver algumas diferenças. Primeiro, os paralelos são apresentados em intervalos que decrescem a partir da linha do Equador, ficando dessa forma,
Ao contrário da projeção de Mercator, a projeção de Peters apresenta aí com maior exagero a região dos chamados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Logo, a principal característica desse modelo vai ser a conservação das áreas e a deformação dos ângulos aí e das formas. Então, essa é a projeção de Peters. Vamos só comparar, vou voltar à imagem anterior e a gente vai comparar uma projeção com a outra. Olha a diferença. Aqui, a gente percebe que ele vai dar destaque principalmente aos chamados países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, principalmente os países aqui, como é o caso da América do Sul e alguns países africanos, do Sudeste Asiático também, do Sul Asiático, entre outros. Agora chegamos na projeção de Robson. A projeção de Robson também ela é bastante atual, é lá de 1961 e foi elaborada por um geógrafo, o Arthur H. Robson. E ela é do tipo afilática e pseudocilíndrica. O que isso quer dizer? Nesse tipo de projeção, os paralelos são representados em linha reta e os meridianos em forma de arcos concêntricos. Professora, o que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês no próprio mapa. Ó. Vocês vão observar aqui. Os paralelos, ó, eles são representados em linha reta. Estão observando? Ó, os paralelos, ok? Já os meridianos, eles são representados em forma de arco. Olha a curvatura do meridiano aqui, ó, fazendo no mapa. Observem. Então, essa é a principal característica da projeção de Robson. Quando vocês verem essas características em alguma projeção, em alguma questão do Enem, vocês observem. Logo, essa observação vai ajudar vocês a diferenciar uma projeção da outra. O mapa elaborado apresenta a deformação mínima das áreas e das formas, conservando os ângulos. Por que, professor, ele conserva os ângulos? Porque ele faz essa pequena curvatura, ó. Logo ele vai conservar os ângulos e logo ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma representação mais clara da superfície terrestre. Ele vai deformar o mínimo. Bom, é considerada a melhor projeção cartográfica para representação aí quando a gente quer representar os continentes, quando a gente quer representar as massas continentais. A projeção de Robson, só trazendo aqui o que eu destaquei para vocês, é considerada a melhor projeção para se representar os continentes. Por quê? Novamente, porque ela vai trazer o mínimo de deformação, como vocês vão observar. Bom, mas a pergunta, por que as projeções cartográficas, elas trazem deformações, professora? Por que elas não são precisas? Por que elas não são 100%? Porque elas acabam se deformando quando a gente observa as imagens, a gente observa essas projeções. Olha só, pessoal, a resposta. Elas se deformam devido à grande dificuldade de representar algo esférico em uma superfície plana. O que eu estou querendo dizer? Que a Terra ela é uma forma esférica, que a gente chama de geóide. Logo, é muito difícil representar essa forma esférica em uma superfície plana, que é o chamado planisfério terrestre. Então, as projeções cartográficas costumam apresentar distorções, sejam elas na área, na forma ou até mesmo no ângulo. Até mesmo a projeção de Robson vai ter deformidades. O que eu estou querendo falar para vocês? Eu quero que vocês lembrem-se disso. A escolha de cada projeção estará relacionada com o propósito daquilo que se quer representar. Então, só lembrem, tá? Não existe uma projeção certa e não existe uma projeção errada. Vai daquilo que o cartógrafo, o geógrafo, o historiador, ele gostaria de representar. Então, se você quer representar a Europa sendo o centro do mundo, você pode utilizar a projeção de Mercator. Se você quer representar os continentes em suas formas mais precisas, você pode utilizar a projeção de Robson e assim sucessivamente. Então, não existe uma projeção certa e nem existe uma projeção errada.
Logo, gente, a melhor forma para se representar a realidade da Terra, a que se aproxima mais da realidade, é o globo terrestre, ok? Lembrem-se disso. Bom, então, eu trouxe para vocês um resumo de todas essas projeções e vocês podem estar revendo, tá? Essa aula novamente através das nossas plataformas. Vamos então ao nosso resumo? Olha só, pessoal. Projeção plana azimutal, também chamada de projeção polar, pode sim, vocês podem encontrar com esse nome também. Vamos relembrar o que é essa projeção plana ou azimutal, geralmente sobre os polos, os meridianos retos em direção aí ao centro, e os paralelos formando círculos concêntricos. Qual é a projeção mais famosa desse tipo, né, de projeção cartográfica? A bandeira, o emblema da ONU, ok? Vamos então à projeção do tipo cônica. O que é mesmo a projeção cônica? É a Terra em uma superfície, em um cone, em um formato do cone. O que essa projeção vai trazer? Vai privilegiar as zonas de médias latitudes, paralelos, semicírculos e meridianos se encontrando. Então, se você quer, por exemplo, destacar apenas um país ou apenas um continente, essa projeção ela vai ser perfeita para a sua análise. Por último, não menos importante, a chamada projeção cilíndrica, que é a superfície, né, a superfície terrestre em uma área cilíndrica, em um plano, em um cilindro. O interessante, pessoal, sobre a projeção cilíndrica é que ela vai privilegiar as zonas de baixas latitudes e os meridianos aí que formam 90 graus. Nós podemos conhecer duas projeções, podemos destacar duas projeções cilíndricas, que é a de Mercator e a projeção de Peters, ok? Lembrando que a projeção de Mercator ela é chamada de projeção eurocêntrica, porque privilegia a Europa, e a projeção de Peters vai ser justamente uma resposta à projeção de Mercator. Ela vai vir justamente para tentar trazer um equilíbrio nessa projeção que distorce tanto a superfície terrestre. Vamos então ao nosso exercício. Vocês vão ver essa atividade no nosso livro A Prova Enem do primeiro ano. Essa atividade vai estar lá na página 55 e na página 56. E eu quero que vocês acompanhem comigo, peguem o livro de vocês e vamos à leitura dessa questão. Vamos começar então? Uma análise geopolítica, para ser perfeita, deverá estar apoiada em um mapa mundi, que destaque a localização do Estado ou dos Estados considerados. A significação política e estratégica das outras áreas decorrerá de suas posições relativas ao Estado ou aos Estados considerados. As relações políticas dos diferentes estados do mundo têm sido tradicionalmente representadas por mapas de projeção cilíndrica. Aí ele diz assim, no caso é de Mercator. Nesses mapas, olha só, a Europa aparece no centro e os demais continentes são agrupados à sua volta. Olha a visão eurocêntrica que a gente acabou de ver. Então, aquela radical modificação na distribuição dos centros de poder mundial exigiu a adoção de novos tipos de mapas para que fosse possível uma representação mais precisa das relações internacionais. Claro que a gente está falando de geopolítica. Tais fatos concorreram para a utilização do mapa de projeção azimutal equidistante. Olha, um textozinho até longo para uma questão, mas não para por aí. A questão ainda fornece aí 3 projeções cartográficas, tá? Primeiro, a gente vê aqui, ó, o planisfério de Mercator, planisfério de Peters e a projeção cilíndrica novamente de Mercator aqui embaixo, tá? Vocês vão acompanhar esses 3 mapas que estão aí no livro de vocês. Vamos ao comando da questão?
a partir da leitura dos mapas e do texto, indique a alternativa errada. Então, o comando é: vamos encontrar a alternativa incorreta. Vamos à leitura? Letra A. Apesar da projeção de Mercator indicar a América do Sul como uma área inferior à da Groenlândia, na realidade ela é bem menor que o Brasil. Isso ocorre porque essa projeção preserva a forma das terras emersas, mas distorce a proporção entre as áreas. Será que essa é a alternativa correta? Pode ser que esteja correta, mas a gente está procurando a alternativa errada. Vamos à letra B. A projeção eurocêntrica de Mercator está relacionada à supremacia geopolítica e econômica da Europa, principalmente a partir das grandes navegações e a expansão marítima no século XVI. Essa projeção valoriza a localização europeia e faz parecer proporcionalmente maior do que é de fato, em comparação aos países subdesenvolvidos localizados junto ao Equador. Essa questão de forma alguma está errada. Vamos então à letra C. A projeção de Mercator parece indicar uma grande distância entre a Ásia e a Américas, enquanto a projeção azimutal equidistante, com o centro no Polo Norte, valoriza a localização da ex-URSS e dos Estados Unidos. Essa última projeção é, portanto, adequada para analisar determinadas relações internacionais de poder do período da Guerra Fria. Essa alternativa também me parece estar correta. Será a próxima? Vamos à leitura da próxima. A projeção de Peters distorce as formas, mas preserva a proporção entre as áreas de diferentes latitudes, o que, em contraposição à de Mercator, valoriza as áreas correspondentes aos países. Principalmente, né, a gente viu os países lá do chamado Terceiro Mundo, ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Por isso, a projeção de Peters também é conhecida como terceiro mundista, e é utilizada quando se quer comparar as áreas de diferentes latitudes, como uma reserva ambiental na Sibéria russa ou até mesmo na Amazônia, tá? Essa alternativa também está correta. Será que a gente vai encontrar na letra E algum erro? Vamos à leitura. Embora tenha sido criada mais recentemente, a projeção de Mercator é a mais comum nos livros escolares, porque representa sem distorções a forma dos continentes e está acima das abordagens ideológicas, favorecendo uma visão igualitária entre os países. Eu acho que a gente achou a alternativa incorreta. E eu destaquei alguns pontos para vocês do porquê essa alternativa está incorreta. A primeira, ele diz: embora tenha sido criada mais recentemente, está incorreto. A visão de Mercator foi criada lá por volta de 1500. Então, recente ela não é. A projeção de Mercator é mais comum nos livros escolares. Também não. A mais presente nos livros escolares vai ser justamente a de Robson, que é a que apresenta menos distorções. Outro erro que a gente vê diz que essa projeção ela não tem distorções. Ela não distorce a forma dos continentes. Sim, novamente, como eu disse, elas têm e muitas distorções. E, por último, está acima das abordagens ideológicas. Por que que está errado dizer que está acima das abordagens ideológicas? Porque ela coloca a Europa sendo o centro do mundo, tá? E outra, favorecendo uma visão igualitária. Ela não dá essa visão igualitária justamente porque a Europa parece ser maior do que vários outros países que estão lá próximo à linha do Equador e que são muito maior que o continente. Ok, pessoal? Então, acertou quem marcou a alternativa E. Essa foi a nossa aula de hoje, essas são as nossas referências bibliográficas e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!